Fala, família palmeirense, tudo bem por aí? O ano está acabando, a grande temporada de 2023 está acabando, mas vamos lembrar juntos, janeiro e fevereiro de 2023, teve bicampeonato, teve gente que ficou no cheirinho, esse Palmeiras, hein? Já começou o ano nos alegrando muito. Daqui a pouquinho, após a vinheta, vamos falar muito sobre isso. Fala galera, tudo bem por aí? Começa agora o tradicional, hein? O tradicional quadro Retrospectiva TLD. E hoje nós vou começar pelo começo, Arthurzinho, porque eu sou um gênio, ó. Começar pelo começo, você gostou, né? Janeiro e fevereiro, o que aconteceu nesses meses? Em busca do bicampeonato paulista, Palmeiras começa a sua trajetória jogando em casa, Arthur. Conta aí para nossa galera como que foi esse primeiro jogo, o que aconteceu aí para a gente ir lembrando devagarzinho, jogo por jogo, o que aconteceu. É isso, Marcão. Um abraço especial aí para nossa querida audiência aqui do canal Tá Lá Dentro. E a verdade é, começamos em marcha lentíssima, né? O Palmeiras foi tentar sair na subida, foi tentar colocar a primeira, colocou a terceira e não engrenou, essa é a verdade. Palmeiras dentro do Allianz Parque, no primeiro jogo do ano, empata em 0-0 com o São Bento. E aí não vai bem, né? Um 0-0 na estreia do Campeonato Paulista dentro de casa, você já imagina como que estava a torcida para esse começo de temporada, lembrando que o Palmeiras iria jogar em uns jogos mais para frente uma decisão contra um dos nossos rivais diretos por título, não só nos anos anteriores, mas também nessa temporada que estava por vir. Não tão somente o Palmeiras tinha perdido, né? Ou estava com começava a se desenhar a ideia de que o Palmeiras iria precisar de reforços. Esse que, dando um spoiler do futuro, sabemos que chegou só depois do final da temporada, né? Mas aí o Palmeiras ele vai encontrar a sua primeira vitória no segundo jogo. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo fora de casa. E aí eu vou até passar já pro Fê, para ele falar como foi esse jogo, Fê. Palmeiras acordou? Palmeiras jogando em marcha lenta, né? Lá em Ribeirão Preto, salvo por um gol do Veiga de fora da área. Um golaço, diga-se de passagem, né? Mas mesmo assim, o início de temporada muito devagar do Palmeiras, né? Um Palmeiras que foi predominante no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro do ano anterior, né? Apesar da última rodada ter perdido por Internacional, mas lá já jogou campeão, com o time em reserva praticamente, só para cumprir a tabela, né? Mas trouxe os três pontos lá de Ribeirão Preto e tinha um clássico contra o São Paulo, né? Na rodada seguinte, no Allianz Parque, onde todo mundo tinha a esperança do Palmeiras ganhar bem o clássico e ter uma confiança melhor para o resto da temporada, mas não foi isso que a gente encontrou, né? Um jogo bem morno, né, Marcão? Jogo morno, esse jogo eu vi no estádio. A expectativa sobre as atuações do Endrick eram grandes, né? Lembrando que o Endrick começa como titular nos jogos do Campeonato Paulista. Ele foi muito bem marcado. A repercussão desse jogo, mais um jogo em casa, né? O terceiro jogo da temporada, o segundo empate em casa, o Palmeiras seguia invicto. Mas a coisa não estava ali andando, o time não estava fluindo muito bem. E o Endrick, nesse jogo, sofreu uma marcação especial, rendeu muito pouco. As críticas ficaram muito fortes em cima do atleta, e ainda com 16 anos, né? Lembrar que o Endrick só faz 17 anos no meio da temporada, muito cobrado. E agora entrando para o quarto jogo, Palmeiras e Ituano, curiosamente, Arthur, o Palmeiras jogando, pelo menos ganhando fora de casa e empatando dentro de casa. Esse jogo teve uns requintes de crueldade, né? Para quem gosta de reclamar de alguns jogadores importantes fizeram um gol nessa partida. O Palmeiras visita o Ituano e faz um 3-1. Você lembra quem fez gol, Arthur? Lembro, não só lembro, como disse aqui na transmissão, que o Ituano era o time esquecido por Deus, porque justamente nessa partida, 3 atletas marcam gols, foram 3 gols de atletas diferentes, Rafael Navarro, Bruno Tabata, e ali, com um asterisco bem grande, Flaco Lopes.
fazem os gols da vitória do Palmeiras em Itu, nesse 3-0 que coroava, né? Uma vitória de um Palmeiras que estava melhor fora de casa do que dentro do Allianz Parque. Até então, se você pega por números gerais, 2 empates e duas vitórias, não estava ruim, né, Marcão? Não estava ruim. O problema era rendimento, né? Só que esse jogo foi no dia 25 de janeiro. E eu não fiz a transmissão desse jogo. Sabe por que eu não fiz a transmissão desse jogo? Porque lá no Canindé, o sub-20 do Palmeiras, a copinha, que todo mundo tinha musiquinha, e o Palmeiras tinha ganho em 22 contra o Santos, sempre o Santos. O Palmeiras tem oportunidade. Com um herói improvável, né? Você lembra o nome dele, Felipe? Patrick, volante Patrick. Patrick Pernudão, segundo o nosso Lele Boldaquian, entra no segundo tempo, faz um gol daqueles, digamos assim, improváveis. Palmeiras vence o América Mineiro num jogo duro. Acho que um grande asterisco positivo, se é que existe essa expressão, título no Canindé. Né, o Palmeiras, não me recordo de um título do Canindé, o Palmeiras confere e a base do Palmeiras, cada vez mais vencedora, vai para um bicampeonato. Bom, vamos falar então, né, do que aconteceu no dia 28 de janeiro. Tá aí já o placar para vocês. E Arthurzinho, eu sei que você não lembra do jogo, eu sei que você nem ligou para o que aconteceu dia 28 de janeiro, mas eu fiquei feliz. E eu gostaria de verdade que você lembrasse. Eu tô vendo aqui, tem um tal de Gabriel, que eu sei que você gosta dele. Ouvi dizer que você tem um pôster dele, Arthurzinho. Por favor, me desminta. Não, cara, tem um pôster aqui, ó, na memória, porque é um jogo onde a gente... Cara, Palmeiras e Flamengo é sempre um jogo que tem fortes emoções, né? E falando em fortes emoções, o Arthur mal imaginava, dia 28 de janeiro, vou dizer após esse jogo, que teriam outro 4-3 mais para frente, que vamos falar em resumos no decorrer desse programa maravilhoso. Mas a verdade é que o Palmeiras ele entra com a perspectiva completamente reversa do Flamengo, né? Era um time que, querendo ou não, tinha machucado e ferido o ego deles bem profundamente, vide Daverson, né? A história se traduz por si só. E o Palmeiras ele vinha da perda do Danilo e que talvez naquele momento específico precisaria encontrar dentro do elenco já atual, coisa que fez até o final da temporada, um substituto à altura. E foi nas graças de Gabriel Menino que o Palmeiras tem essa mudança de chave, né? Ele se recupera nesse jogo e depois do Gabriel Barbosa ter feito o gol de pênalti, ter tirado a camisa com 26 minutos e tomado o empate já aos 45, o Palmeiras ele começa, aliás, tomado o empate não, né? Tomado a virada aos 45, porque o Veiga, né, sempre decisivo Veiga, faz o gol, chuta a bandeirinha e comemora na frente dos caras, e depois Gabriel Menino faz um gol antológico. E aí já vou até passar para você me ajudar, Fê, porque querendo ou não, é nesse jogo em que de fato a gente começa a ter, né, essa percepção de um Gabriel mais adulto do que menino para ajudar o Palmeiras na temporada. Esse é o primeiro jogo, né, Arthur e Marcão, que o Palmeiras e o Flamengo jogam com seus respectivos titulares. É o primeiro jogo que a gente pode ver essa formação que teve algumas mudanças, né, durante o resto da temporada, mas já com o Zé Rafael como primeiro volante. Se a gente olhar todos os aspectos do jogo, a gente pode lembrar que no gol do Gabriel Barbosa de pênalti, infelizmente é o Zé que perde a bola e, enfim, pede uma falta que, na minha opinião, não foi e termina fazendo o pênalti. Mas depois, um Gabriel Menino que estava muito desacreditado pelo seu poder de marcação, onde a gente sabia muito bem do Zé Rafael por ser segundo volante, mas não sabia como é que ele ia ser o primeiro volante. Não sabia qual poder de marcação ele teria ali nessa posição. E o Gabriel Menino nunca teve por característica o poder de marcação. Porém, nesse jogo, ele acho que a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras, junto com aquele jogo contra o River Plate, e depois, posteriormente, nós também vamos falar sobre o jogo contra o Água Santa, né? Na final do Paulista, que também são 2 jogos dessa temporada que o Gabriel Menino jogou de terno.
mas o Gabriel já vira esse jogo no primeiro tempo ainda, com aquele golaço de fora da área, que o Santos se esticou inteiro e não conseguiu. Mas mesmo assim, no segundo tempo, o Palmeiras sofre bastante. Primeiro tempo, que o Palmeiras jogou muito melhor, mas no segundo tempo ainda sofre bastante com o Flamengo. O Flamengo consegue o empate com o Gabriel num golaço, que ele faz uma cavadinha na saída do Everton. O Palmeiras faz o 3-2, é isso, Marcão? Me ajude a lembrar. O Palmeiras faz 3-2 de pênalti, não é? O Com o Palmeiras, Rafael Veiga. tanto Veiga quanto Arrascaeta, Gabigol e Pedro, nesses jogos, você pode esperar que esses caras vão fazer gol. A sorte é que o Veiga costuma fazer mais de um, né? Quando o inimigo veste vermelho e preto. Arthur tá com cara de quem quer falar. Fala comigo, Arthur. Não, e Marcão, só um adendo, né? Já para devolver a bola para você, porque você falou do Veiga, falou do Arrascaeta, do Gabigol, do Pedro, mas a verdade é que você tinha citado, né, da cobrança que estava sendo feita no Endrick, principalmente nesses 3 primeiros jogos, né, do Campeonato Paulista, e nesse jogo vale muito lembrar que o gol de pênalti do Veiga sai justamente do Everton Ribeiro ter metido a mão dentro da área depois do Endrick ter tentado dar um chapéu. Então, por mais ali que o Endrick não tivesse começado com um início de temporada brilhante, dava os primeiros traços e lampejos de que era o Endrick da temporada passada ainda. Perfeito, boa lembrança. E até para trazer o raciocínio e devolver a bola para o Filipão, Palmeiras que foi a campo nesse jogo com Everton, Rocha e não Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, Menino e Zé, bem lembrado também pelo Felipe, o Zé fazendo a função de primeiro, com ainda algumas dificuldades na saída de jogo, Rony, Veiga, Dudu e Endrick. Era um Palmeiras bastante ofensivo, uma formação bastante agressiva para cima do Flamengo, hein, Fê? Ele manteve o mesmo formato que ele tinha no ano anterior, só que ele tinha o Danilo no lugar do Zé Rafael, o Zé Rafael sendo o segundo volante, e ele tinha o Scarpa pela ponta, né? E o Rony de centroavante. Então, nesse sentido, saiu o Scarpa, entrou o Endrick centralizado e ele abriu o Rony. O Rony voltando a fazer a ponta, né? Mas foi um jogo bem movimentado entre as duas equipes, onde chegou um momento que era trocação, né? Era ataque franco, ninguém se defendia mais. Principalmente no segundo tempo, onde o Palmeiras faz o 3-2, o Pedro empata, faz o 3-3, que na minha opinião foi uma falha do Murilo, que em vez dele acompanhar o Pedro, ele quis fechar o cruzamento e deixou o Pedro livre. O jogador do Flamengo, acho que era o Cebolinha ou a Arrascaeta, não me recordo agora, cruzou e o Pedro faz de letra. E depois tem o gol do Gabriel Menino, onde ele chuta errado e a bola entra. Mas o que me irritou mais a mídia marrom do que o gol do Gabriel Menino foi essa cena aqui, ó, do senhor Abel Ferreira chutando o pau da barraca, chutando o microfone no final do jogo e aquilo a imprensa fez todo um alvoroço em cima dele, né? Era difícil ver o Verde ganhando com um português raivoso na beira do campo defendendo as cores do verde e o branco, né? Eu vou te falar uma coisa que se eu pudesse eu deixava todas as retrospectivas de janeiro a dezembro com essa imagem. Porque isso daí, eu também não. A gente está aqui para falar de Palmeiras e não para pautar os outros trabalhos, mas é bastante revoltante, porque durante o ano, isso irá acontecer mais algumas vezes durante 2023 e a repercussão passará longe da repercussão do dia 28 de janeiro, né? Então a gente está aqui registrando o momento, a internet é absolutamente atemporal. Então algum dia alguém vai ver esse vídeo e irão pesquisar a respeito. O técnico que chutou um microfone em 2023. Tenho para mim que só aparecerá o nosso monstruoso Abel Fernando. Tá contigo a bola, Fê. E foi toda uma repercussão em cima de todo mundo criticando, malhando o Abel, né? Da associação não sei do que, da imprensa e não sei o que lá. Mas, para doer mais um pouquinho no time que veste vermelho e preto e seus adeptos, o Palmeiras foi campeão igual eles querendo ou não. O Palmeiras foi campeão da Supercopa, mais uma final contra eles na conta. E, por enquanto, estamos num placar vantajoso contra eles em jogos decisivos, não é mesmo? Ô, Arthur, ó, ó a carinha do Navarro aqui bem no cantinho. A carinha aqui, ó, do, meu, do lado do Gomes aqui, ó que bonitinho o Tabata. Olha lá, comemorando o título. Mereceu muito levantar essa taça. Parabéns para Tabata e parabéns para Navarro.
Ó o Jailson aqui, cara. O Jailson pertinho aqui do Tabata. Lembra onde está o Oli? Que você procurava o Oli ali no meio? Aonde está o Jailson? Você que está assistindo a gente agora, procure Jailson aqui. Procure Navarro, tem só um pouquinho com o cabelinho amarelinho. Eu vou te falar uma coisa, o Palmeiras está numa fase tão boa que até esses caras estão conseguindo ser campeões. Falamos de Supercopa, lembramos com saudade, não faz tanto tempo assim, mas o coração ficou apertadinho. E agora, Arthur, vamos no mês de fevereiro, vamos falar do que aconteceu em fevereiro. Janeiro foi bom, hein? Janeiro eu gostei. Deixa comigo, Marcão. Fevereiro iniciou com Palmeiras e Mirassol, né? Foi 2-0 o jogo. Jogo que eu duvido você adivinhar quem foram os dois marcadores pelo lado verde de Palestra Itália. Rapaz, você lembra? Depois do dia, esse 2-0, rapaz, Mirassol. Jogo em Mirassol. Jogo Atuesta. Atuesta fez um dos gols e o outro foi Breno Lopes. Dois jogadores. Mas o Breno terminou por cima a temporada, pô. Aí você me quebrou. Aí você me arrebentou. Vamos por partes. Até o momento ele era contestado. Era um jogador que não tinha tanta pressa da nossa torcida. O Palmeiras foi até Mirassol e fez o resultado, mesmo fora de casa. Boa equipe do Mirassol, que brigou até os últimos momentos para subir no Campeonato Brasileiro da Série B e conseguiu, mesmo com as reservas, fazer o 2-0 lá e trazer mais 3 pontos. Na sequência, nós temos o clássico da saudade, né? Palmeiras e Santos. Quer falar um pouco sobre o clássico, Arthurzinho? Acho importante falar, né, Fê? Porque não foi no Allianz Parque, né? Mando de campo do Palmeiras jogando no Morumbi. O Palmeiras vai jogar no Morumbi essa partida e simplesmente da primeira, né? Que, querendo ou não, a gente sabe que até esse ano o Palmeiras tinha uma longa vantagem de vitórias consecutivas contra o Santos. Se não estou enganado, eram 9, mas posso estar errado, tirando completamente da cabeça aqui nesse momento. E é verdade, o Palmeiras emplaca um 3-0 e toma um gol do finalzinho dele, Eduardo Bauerman, que depois foi pego no esquema de aposta, mas o Palmeiras faz o 3-0. E, Marcão, você lembra quem foi o último gol? De quem foi o último gol nesse jogo? Eu não lembro nem de quem foi o primeiro. Eu sei que esse jogo foi num sábado. Eu não fiz transmissão nesse jogo. Eu não lembro aonde eu fui. Eu sei que eu estava trabalhando lá no. Então eu não participei no estúdio. Eu sei que o Palmeiras deveria ter enfiado 8. 3 não corresponde com o amasso que foi. Mas eu vou palavrasear você. Dito isso, quem teria feito os gols, Arthurzinho? Me ajude, por favor. É o pergunta com pergunta nesse momento. Pergunta com pergunta. Até então, o último gol, e talvez, Marcão, o emblemático daquela noite, né, em um estádio que era fora, em um jogo em que talvez nós esperássemos, de fato, 8 gols do Palmeiras, foi dele, Giovani, que entra, faz um gol contra o Santos, e ali os olhos dos palmeirenses brilhavam, né? Porque depois de um longo tempo de transição física, o Giovani protagonizava boas partidas no elenco profissional, entrando no segundo tempo, e faz o seu primeiro gol como profissional. Não, primeiro gol nessa temporada, né? O primeiro gol do Giovani foi contra o Cuiabá, no ano, sem ser esse o outro ainda, mas que jogava bem, começava a aspirar outros resultados. E aí, Fê, já passando para você também, para você falar sobre, o primeiro gol marcado por Murilo e o segundo gol por ele, Rony Rústico. Um gol completamente atípico, né? Onde a bola entrou, não entrou, ele ficou reclamando, ali todo mundo reclamando, a bola vem, ele dá uma bicuda pro gol e entra. E aí entra de vez e ele sai comemorando. Rony Rústico sendo Rony Rústico, né? Com o seu jeito caricato de ser, reclamando de uma bola que tinha entrado. E do nada a bola não rebanha. Ah, não entrou, não? Então peraí, então que agora vai entrar. Então chutou e lembrei desse gol. Lembrei desse gol. Estranhão pra caramba. O goleiro rebateu, ele comemorou, daí ele voltou e também. Aquele dia lá na zaga do Santos, até eu acho que faria viu, cara? Teve 1 minuto pro Rony chegar na bola e ninguém foi nele. Eu lembrei desse gol. Lembrei de escreveu bem mesmo. Grande aí, jogo na sequência, do Palmeiras. É isso aí, Marcão. Um resultado bom no clássico, né?
Palmeiras engatando 3 vitórias seguidas, 4, né? Contando do Ituano, 4 vitórias seguidas, então dando a engrenada na temporada, animada no torcedor, e aí enfrenta a Inter de Limeira no Allianz Parque, né? Que o Veiga faz 1-0 e o Piquerez faz seu primeiro gol na temporada, faz um 2-0. O Palmeiras deu 30 finalizações nesse jogo, 15 foram certas. O Palmeiras já mostrando sua principal característica na temporada. Muita gente fala que o Abel é retranqueira, mas o Palmeiras foi um time que criou muito nessa temporada. Desperdiçou muitas chances, mas criou bastante de maneira geral. E, na sequência, tem aquele primeiro combate contra o Água Santa lá no Inamar, onde o zagueiro lá, que eu esqueci o nome, do Água Santa, quis intimidar o Endrick, xingou o Endrick, empurrou o Endrick, o Abel ficou nervoso, foi para cima dele. Vocês lembram desse jogo? Tá contigo, Arthur. Deixa eu pesquisar. É Rodrigo alguma coisa. Deixa eu pesquisar. Rodrigo San. É isso. E aquilo, né? Ele empurra o Endrick e aí o banco inteiro do Palmeiras já vai igual um formigueiro para cima dele também. Porque, cara, a gente vai ver isso acontecendo em outros momentos, né? Com o Palmeiras, mas a verdade é que em nenhum momento nós esperávamos que o Água Santa fosse ser finalista, né? Sendo muito sincero, já dando um spoiler para quem assiste aqui, que é isso. O Palmeiras faz a final contra o Água Santa, né? Desse primeiro, né? Dessa primeira prévia do que seria a final do Campeonato Paulista, de um paulista atípico e diferente. O Palmeiras vai e vence por 1-0, com um gol do Rony, e que, se não estou enganado, mas também tiveram outros 2 gols impedidos nessa mesma partida. Mas era o começo, eu acho, do que a gente poderia ver como um Palmeiras mais consistente, né? Como um Palmeiras mais palpável. E aí, voltando e lembrando também que não foi uma adaptação fácil para o Zé Rafael, que em alguns momentos ainda pecava jogando de camisa 5 e iria pecar em alguns outros momentos da temporada. Mas eu acho que numa conjuntura geral dos fatos, Marcão, o Palmeiras vence bem, e ali se encaminhava a sequência de uma boa fase no Paulista. O Água Santa tinha uma campanha, ele, na realidade, se não me engano, o Água Santa estava meio que, eu acho que estava invicto até. Foi o primeiro jogo que o Água Santa perdeu, foi um domingo de manhã, foi 11 horas da manhã esse jogo. O campo é um pasto, que é o distrital do Inamar lá, eles estão arrumando o campo, espero que esteja melhor. E o Palmeiras teve esse primeiro embate, o Água Santa que já tinha uma simbologia, não só quando daquela goleada de 16, o Palmeiras teve uma prévia de disputa de Mundial, cujo time do Água Santa distribuiu pancada no Palmeiras absurdamente. É um time bastante enjoado, com alguns ex-atletas do Corinthians, destacando ainda mais aí no caso o Rodrigo San, né, que você falou, né, foi o nome dele. Ele tentou intimidar o Endrick o tempo todo, é um jogador bem desleal, acabou sendo expulso com correção. O Arthur já deu spoiler, né? Depois acaba tendo uma final entre ambos os clubes e mais uma vez esse jogador não joga, né? Porque ele é expulso na fase anterior, na semifinal, porque também teve uma conduta para lá de inaceitável. Então, assim, fica para trás o Água Santa, vamos encontrá-los no mês de abril para falar com mais detalhe, mas foi uma partida que incorporou muito esse Palmeiras de Abel na disputa aí em busca do bicampeonato paulista, né? É isso aí, Marcão. Pode ir, Artuzinho, pode ir. Não, Fê, só passando, né? E eu acho que é justamente isso, que esse encontro e essa confusão, ela gerava um climinha, né, interessante para o que viria na final. E a verdade é que, mesmo depois desse jogo contra o Água Santa, teve um jogo, talvez, que a gente não vai lembrar tanto dessa campanha, mas teve um clássico jogado na Neoquímica, Palmeiras e Corinthians, com um final 2-2. Me refresca um pouco a memória, Fê. Como que foi esse jogo? Palmeiras começou ganhando logo de cara? O Traíra lá fez 1-0 para os caras, né? Logo aos 9 minutos. O Palmeiras estava melhor no jogo, mas sofreu 1-0 pelo Traíra do Roger Guedes. Aí depois o Palmeiras vira o jogo com 2 gols do Rony, se eu não estou enganado, né? 2 gols do Rony, um no final do primeiro tempo e um bem no início do segundo tempo. Eu só não me recordo quem foi que empatou esse jogo pro Corinthians, cara. Se algum de vocês dois lembrarem, mas também pouco importa, né? O Corinthians terminou empatando o jogo.
Foi o Gil que empatou de cabeça, provavelmente, né? Terminou empatando. E eu lembro que nesse jogo aí teve uma bola recuada pro Everton, cara. Que pelo amor de Deus, não. O Everton tava fora do lance. A bola ia para dentro do gol e o Everton conseguiu se recuperar e jogar a bola para lateral, acho. Uma coisa do tipo. Que ali, se existia algum palmeirense ateu, ele sumiu nesse exato momento e começou a acreditar em qualquer Deus. O Palmeiras termina empatando esse jogo de 2-2 contra o time de Itaquera, né? Fora de casa, um resultado bom, se você vê que é uma fase de pontuação, e o jogo era fora de casa, né? Depois, na sequência, o Palmeiras vence no Bragantino em casa, com um gol do Rony, e aí vai 1-0 até próximo do final. Eu lembro que foi um jogo que o Bragantino finalizou bem mais que o Palmeiras, se eu não estou enganado. Mas o Palmeiras ainda segura esse 1-0 que fez logo na primeira parte do jogo, ali aos 13 minutos, 15 minutos. E depois o Breno Lopes, mais uma vez, o artilheiro dos acréscimos, faz o 2-0 aos 47 ou 48. E, se eu não me engano, já encaminha a classificação. Acho que até antes a classificação já estava encaminhada, né? Mas acho que encaminha o primeiro lugar do grupo. Que aí a gente tem mais um jogo só, né, Marcão? Nesse mês de fevereiro. O Arthur tá com carinha de quem tá querendo falar ali. Tá querendo falar? Manda bala, Arthur. Eu tô, mas era justamente sobre isso. E mais uma vez, né? Protagonismo nos acréscimos, além dos 45, né? Pro Breno Lopes, Marcão, que condicionaria o Palmeiras a fazer um jogo, de novo, difícil, mas dessa vez contra a equipe da Ferroviária. Já então, pensando nas oitavas de final desse Campeonato Paulista e já dando uma olhadinha na chave, né? Para ver quem seriam as equipes que iam classificar. E aí, fechando esse mês de fevereiro, Marcão, de quanto foi esse jogo do Palmeiras e Ferroviária? Acho que foi 2-1 amarradão esse jogo, né? Acho que esse jogo foi um jogo chato. O Palmeiras faz 2-1 e o Palmeiras estava sendo pressionado demais pela questão do regulamento, né? O regulamento do Campeonato Paulista era um regulamento muito estranho. Essa questão de você não joga com quem é do seu grupo logo. Você não tem uma disputa técnica equilibrada, porque você não joga contra os mesmos clubes, o que é diferente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, todo mundo joga em casa e fora contra os mesmos clubes, né? Tanto que o Palmeiras, com o São Bernardo pressionando o tempo inteiro, e aí já avançando, você tem o Palmeiras e o São Bernardo fazem a primeira e a segunda campanha no geral. E numa disputa absurda ali até o final, o Palmeiras oscilava ali em alguns momentos, quase não chegando para ficar em primeiro. Poderia ter feito as quartas de final desse campeonato fora de casa, mas aí a coisa andou, né? O Palmeiras ganha da Ferroviária, e ao ganhar da Ferroviária, ele parte para fazer um jogo com o Guarani, já numa condição de pontos mais vantajosa, e ainda empatando, né? Fez esse jogo, esse 0-0 com o Guarani, partida que foi realizada em Campinas. O Palmeiras ainda termina como o primeiro colocado no geral. É isso aí. O Palmeiras termina como primeiro colocado com esse 0-0. E esse foi o jogo onde Abel Ferreira se apaixonou por Richard Rios, né? Richard Rios deu um sufoco pro Zé Rafael. O Zé Rafael sofreu nesse jogo. E dali em diante surgiu os boatos que o Palmeiras estava interessado. O próprio Abel Ferreira elogiou o Richard Rios após essa partida. E assim o Palmeiras finaliza essa fase de pontuação, né? Foi acho que esse lembrete do Rios, essa virada de chave do Rios aí que você coloca, muito importante, porque depois ele acaba sendo protagonista para o desespero de alguns, mas eu aqui sou um cara que entendo que ele foi muito importante, mas isso é assunto para dezembro, né? Novembro e dezembro. E a bola tá contigo, Arthurzinho. Esse foi o nosso bate-papo sobre janeiro e fevereiro de 2023 da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso. 2 meses resumidos aqui no canal Tá Lá Dentro, nessa primeira edição do nosso resumo maravilhoso aqui dessas rodadas, né, do Paulistão, Supercopa, Copinha. E aí, você que gostou, que curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e, é claro, esperar, porque os próximos vêm aí e a gente vai continuar resumindo essa temporada maravilhosa do Palmeiras. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Avante palestra.